Salve, salve, galera. Trazendo aqui mais um vídeo para vocês, mais um conteúdo pro canal, né? Depois de um tempo aí sem conteúdo, trazendo aí mais um conteúdo muito top para vocês, né? É conteúdo aí do CRT, ou seja, esse é o assunto principal, o tema do vídeo de hoje, ou melhor dizendo, né? Candle Range, né? É um tema muito utilizado aí, né? Por vários traders, né? Muito bom aí para agregar bastante nas análises, né? Principalmente aí, como bem dizendo, para quem opera no High Time Frame, né? E para a gente conseguir confluenciar aí para nossos trades diários aí, né? Então, trazer mais um conteúdo para vocês aí. Espero que vocês gostem, né? Se vocês gostarem, já deixa o like, se inscreve no canal aí, né? Para perceber que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo aí, beleza? Então, a gente já pode começar aqui, né? O contextualizar, né? O que é essa teoria? É, Essa teoria, né? Ela foi basicamente criada ali pelos preceitos do ICT, né? Ou seja, ela tem a ver com os conjuntos de conceitos, né, que o ICT traz para a gente, né, mas não é um conceito que foi trazido por ele, inventado por um aluno da mentoria dele, mas tem totalmente a ver com tudo que ele ensina, né. Então, é um conceito muito bom para a gente conseguir agregar nossas análises aí, né, principalmente para quem usa um high time frame maior, né. Então, é muito bom, né, eu trazer esse conceito para a gente aqui, né. Antes disso, antes de frisar, né, tem um conteúdo que era muito bom para quem é alguém aí que já mais avançado no conceito ICT provavelmente já deve saber, né, principalmente, né, sobre a AMD, né, o famoso, né, Power of 3 ou BO3, né. Provavelmente esses dois termos aí os termos que muita gente aí já deve saber, ou já deve ter ouvido falar. Vou trazer um conteúdo muito top sobre isso aqui, breve no canal, né. Isso é um conteúdo muito grande, então vou trazer alguns conteúdos relevantes primeiro que, querendo ou não, tem a ver um pouco, né, com isso aqui. Mas vou trazer de forma básica, explicando isso aqui antes de começar, né? Vou explicar um pouco sobre o conteúdo, vou explicar um pouco sobre esse MD, esse Power 3, só para embasar um pouco, para vocês não ficarem um pouco perdidos ao longo que a gente for avançando nesse vídeo, né? O que se baseia isso? O MD, né? O MD ele é uma acumulação, manipulação e distribuição, né? E o Power of 3, né, que se baseia esse MD, né, que é o mesmo preceito, né, a gente só chama de nomes diferentes, né? Ela é a mesma ideia, né? Então, a gente sempre acumula, manipula e distribui. Acumulação, manipulação, distribuição. O desenho está muito ruim. Deixa eu mudar esse desenho aqui melhor, né? Acho que isso aqui vai ficar melhor para fazer. Acumulação, manipulação, distribuição. Isso aqui é o MD clássico, ou um famoso método de forma muito bem resumida, Power 3, entendeu? Eu resumi mais ou menos isso aqui para vocês, para você ter ideia, né, para não ficar tão perdido aí no conteúdo, porque provavelmente a gente vai citar o Power 3 nesse conteúdo aqui, né, porque ele tem a ver sim, né, com esse conceito da gente aí, do CRT, né, que é o que é a brincadeira do range dos candles aí, né. Então, tem muito a ver aí com o Power 3. Então, para vocês não ficarem tão perdidos ainda, porque eu ainda não trouxe uma aula falando sobre o Power 3 aqui para o canal. Então, vou trazer de maneira bem resumida, só para sintetizarem vocês sobre o assunto CRT. Né? Vamos lá, o que a gente pode ter aqui? A gente tem alguns preceitos aqui, né? O que é um CRT? O CRT ele se baseia principalmente nos conceitos do ICT, né? Que é igual eu acabei falando com vocês, né? Então, para quem está acostumado aí, para quem opera principalmente os conceitos que o ICT demonstra, e aqui que foi criado por um de seus alunos, né? No caso, o Romeu, que é o nome destacado aqui, é um aluno de alguma mentoria, não lembro praticamente qual que é a mentoria, né? É um modelo de fácil execução, né? E alinhando corretamente, você pode utilizar tanto em high time frame, né, como em low time frame. Né? Para quem ainda não está familiarizado com o que é um HTF e um LTF, tem um vídeo no canal já
isso aqui, né? É só você dar uma procurada aí, né? Os ranges são gerados por meio do fator tempo, né? Isso aqui são gerados do fator do range, né? Inclusive, eu tenho que trazer um pouco um vídeo no canal aqui sobre as killzones, né? Primeiro eu vou trazer um vídeo sobre as killzones, né? Como a gente vai alinhar as killzones nos tempos, né? Antes de eu começar a alinhar um pouco o Power Tree aqui com vocês, né? Que eu vou trazer um vídeo só disso aqui no canal, né? Mas os ranges, a gente pode alinhar sim os ranges do próprio CRT pelo tempo, né? E fica muito bem alinhado, cara, se a gente for olhar isso aqui pelo conceito e administrar tudo ali, né? Por todos os fatores, né, que alinham tempo com mid arrays, com ou ponto de interesse, né? Seja o que você delimita ali, né? Isso aí não interfere, mas a gente consegue influenciar isso tudo, entendeu? E deve ser otimizado com os conceitos da XG, igual eu falei, né? Um exemplo disso clássico, PGRA. Nosso principal foco aqui durante a aula será buscar entender sobre o funcionamento, né, um pouco mais e como localizar esses RTs de alta probabilidade, né? Precisamos ter muito conhecimento, né? Tipo, o preço trabalha em ranges e por muito podem ser delimitados por meio do fator tempo. Por exemplo, CBDR é um range que utilizamos para projeção, né? Para a definição desse range, utilizamos o fator tempo, né? O Central Bank Daily Range, né? É um outro range, é um outro conteúdo, né? De CT. Eu não lembro se eu trouxe aqui no canal, né? Se eu não trouxe também, eu vou trazer um vídeo falando sobre o CBDR, que a gente faz projeção. Ele é um outro conceito de tempo. Provavelmente se eu não trouxe, eu vou trazer junto com as kill zones, né? O CBDR. Mas é outra coisa que é bem tranquilo de aprender. Mas é como se fosse um ponto. É como se fosse uma definição de um conceito, entendeu? Que a gente pode utilizar, né? Por exemplo, como é que eu posso explicar? A gente tem pontos de interesse no gráfico. A gente tem as seções no gráfico de tempo, né? Por exemplo, Asian Range, né? O CBDR ele é um CBD, ele é um range, entendeu? Como se fosse uma Ásia, como se fosse Londres, como se fosse Nova York, entendeu? Funciona mais ou menos dessa mesma forma, né? Mas nesse caso, queremos pegar o range que o preço percorreu durante determinado candle, né? Para buscar esse contexto de captura de liquidez, nós posicionaremos ponta contrária em direção ao outro lado do candle, né? A gente tem o candle, espera a captura, ou seja, a manipulação, né? E depois a gente busca a ponta ao contrário, ou seja, a ponta contrária ao norte capturado, né? Se a gente, isso a gente procura do sul. Caso capture o sul, a gente procura o norte, entendeu? Ou seja, é sempre ponta ao contrário. Funciona mais ou menos dessa forma. Vamos lá. Aqui a gente tem um belo exemplo disso, né? O que temos aqui? A gente tem um candle, né? A gente tem fundo dele, norte dele, concorda? Né? A gente pode ver que o fundo dele foi capturado. O que a gente vai acontecer? Se o fundo dele foi capturado, a gente vai buscar o norte como alvo, né? Ou seja, como em trade, por exemplo, a gente ia buscar o alvo no norte dele, né? Como o sul foi capturado, o norte seria nosso alvo. Isso aqui, como eu acabei de falar no início do vídeo sobre o alinhamento de MD, o que seria o MD? O MD não é uma acumulação, uma manipulação e uma distribuição. É a mesma forma de alinhamento de candles. A gente tem um candle, por exemplo, no diário. Vamos supor que esse candle ele é no diário, né? Então, a gente tem ele no diário. A gente tem a manipulação dele. No caso, esse candle é o diário. Seria um candle, né? Só que, logicamente, aqui a gente está no high time frame maior. Aqui a gente está no low time frame, né, menor. A gente tem a manipulação dele, né? E a gente provavelmente vai ter um reteste aqui para uma captura aqui no alto, né? A gente vai ter muito candle de reteste aqui. Provavelmente é um candle assim, que vai deixar um pavio aqui ainda, né, retestando. E muita gente pega essa compra no reteste aqui. Níveis de OTE, ou order blocks, né? Prefiro como vai ser fair value gaps, né? Desbalanços,
eu pegaria um desbalanço, por exemplo, se tivesse high time frame menor, um desbalanço aqui, entendeu? Mas seria na mesma ideia. Manipulou, subiu, retestou, por exemplo, um desbalançozinho aqui entrou, né? Então seria a mesma ideia de trabalhar isso aqui. Vamos lá, aqui a gente tem explicação melhor. Após o candle 1 e o candle 2, candle 1 seria o range, candle 1, candle 2 seria a confirmação, ou seja, a captura, né? Candle 3 é o operacional, é igual eu falei. Aqui a gente tem um reteste de operacional, que é tudo isso aqui até a nossa take final, ou seja, aonde a gente decidiu, né? Onde a gente colocou como alvo para a busca, né? No caso, é sempre ao contrário da nossa captura, entendeu? Capturou sul, buscou norte. A gente sempre tem que colocar isso em mente. Aqui, é bom a gente tomar muito cuidado nisso aqui, entendeu? O alvo do CRT sempre é o lado oposto do range, mas você tem por obrigatoriamente tirar uma parcial ou conduzir sua operação quando o preço atingir o objetivo de 50% do CRT. O CRT, ele é a cereja do bolo. A gente nunca pode operar CRT obrigatoriamente por si só, né? Ela é a cereja do bolo, ou seja, você vai usar ela para confluenciar um operacional seu. Ah, vou operar CRT. Supondo que você vai operar CRT. Aí, talvez por si só, a pessoa ela não consegue deduzir um daily bias, por exemplo, né? Ou deduzir o semanal, né? O bias semanal por aqui, né? E aí a pessoa, eu vi esse fundo aqui, eu vi uma captura aqui, né? Vou deduzir, vi esse fundo, vi a captura aqui, vou pegar nesse reteste aqui e vou colocar como alvo aqui em cima, né? Só que aí, o que que aconteceu? Ele chegou nos 50% aqui e voltou, né? Já parou para pensar? Muitas vezes a gente está operando trade, vocês já viram falar que às vezes a gente traça uma FIBO, né? 50% isso aqui é muito de varejo, né? Mas 50% da FIBA é um valor muito forte, né? Vocês já ouviram isso de varejo às vezes, né? Mas 50% é um ponto de desconto e é muito forte no gráfico isso, entendeu? Principalmente 50% no range diário, no range semanal, né? Se a gente for pegar 5 velas, a gente está no range semanal, né? Isso aqui é um desconto por semana inteira, então isso é muito forte, entendeu? Então se você erra o bias semanal, né? Talvez o bias semanal todo estava de queda aqui para baixo, você errou o bias semanal. Aí você acha que isso aqui é uma inversão para alta, né? E na verdade não, é só uma continuação. Você errou o bias semanal, né? Achou que era uma inversão, e na verdade só continuou, entendeu? Então, por obrigatoriamente, né? Aqui diz até para você retirar parcial. Eu não costumo retirar parcial, né? Porque meus trades são sempre 2 para 1, entendeu? Então, assim, eu arrisco e estudei toda minha estrutura, entendeu? Por isso que, obrigatoriamente, de novo vou dizer, isso é uma cereja do bolo, não use isso por si só, entendeu? Você tem que ter seu setup, tem que ter seu operacional, use isso aqui só para confluenciar, entendeu? Se você usar isso por si só, você vai errar muito operacional, sempre, entendeu? Vai errar muito trade por conta disso só. Mas por confluenciar vai te ajudar bastante, entendeu? Mas caso você está operando por si só, cara, bateu 50%, pelo menos então coloca no break-even, né? O que é break-even? Coloca seu stop no zero, porque caso você erre seu bias, ele volta aqui e você não vai perder dinheiro, entendeu? Pelo menos no seu ponto de entrada. Vamos lá. Isso aqui é muito importante, cara. Essa tela aqui, se vocês até tirar um print, né? O CRT, né? Pode ser apenas a cereja do bolo em seu operacional. Saiba que, se você passar a utilizá-lo como simples padrão, seus resultados serão medíocres, né? Isso aqui é um fato, entendeu? Defina seu viés semanal, dia ou sessão. Qual objetivo de preço você acredita que iremos buscar? Entendeu? Busque CRT que estiver interagindo com algum PWR. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico ali, eu vou colocar todos esses exemplos aqui em prática, né? Que é até melhor para ver. Vela grande HTF buscando HTF PWR. Sempre interessante, né? Estar acompanhando de um SMT. Isso aqui é um fato, né? Após a confirmação do CRT, vão surgir alguns formatos de atuação, né? Que é igual eu falei, né? A gente tem o primeiro, candle,
segundo candle de manipulação, terceiro candle de reteste. Esse candle de reteste que ele está se referindo, né? né? E aí a gente pode utilizar o bloco gerado na manipulação, provavelmente se tiver algum order block, né? Se não gostar de usar o order block, a gente pode usar um order block. Para quem gostar de utilizar o TE, a gente pode usar o TE nessa região, né? O Turtle Soup. Quem gosta de utilizar padrão de Turtle Soup, pode utilizar padrão de Turtle Soup nessa região. Eu sou o cara dos desbalanços, né? Então FVG é minha praia, né? Todo preço é aquilo. Todo preço no gráfico ele vai buscar por um desbalanço. Então, por mais que você goste de operar blocos de ordens, né? Por mais que você goste de operar níveis de OTE, vão buscar isso, mas por trás disso aqui podem ter certeza, tem um nível de desbalanço ali. Por isso que eles sempre buscam um bloco de ordem em OTE, porque há um nível de desbalanço ali. Pode ser um FVG, um desbalanço anterior, pode ser um desbalanço, um FVG ali na hora, mas tem um nível de desbalanço, por isso que ele foi lá buscar. Ele vai ter que completar aquele nível de desbalanço, entendeu? Por isso que respeita a OTE e respeita os blocos de ordem, entendeu? Não em si por causa deles, mas por causa do desbalanço. Não estou dizendo que o preço chegou em um bloco de ordens não tem impacto, claro que tem, né? É uma região ali que teve muitos posicionamentos de ordens ali, são blocos de grande quantidade de ordens geradas aí, né? Então vai ter um impacto, sim, no preço ali, mas não um impacto igual uma mitigação, um FVG, entendeu? Lembre-se de utilizar a dinâmica existente entre o Power 3. É a famosa acumulação, manipulação, distribuição. Aqui a gente tem alguns exemplos de CRTs, né? Outro exemplo aqui, a gente tem início aqui, uma pernada com essa leve captura. E aqui a gente tem essa manipulação. Né? Manipulou uma captura aqui, né? Não que aqui a gente poderia ser estopado, poderia. Mas é igual eu falei, a gente não pode operar por si, ainda mais quem não tem high time frame muito grande, né? Se você quer entrar no 4 horas, pelo menos você entra aqui com stop aqui assim, entendeu? Protege, né? Mas é um modo de operar muito ruim, é o tanto de tempo que você vai ficar nesse trade, entendeu? É muito ruim, assim, entendeu? É válido o CRT, CRT é válido, mas tem que saber operar, não entra por si só, entendeu? Vai em 15 minutos, agora sim, a gente está bem alinhado, né? A gente tem o início dele, tem a manipulação, né? A gente não entra aqui, porque aqui foi manipulado. Manipulação aqui. Aqui sim, é o ponto de entrada, entendeu? A gente tem outro exemplo aqui, de 4 horas que eu coloquei, só para frisar um assunto aqui com vocês que eu ainda não falei. Sobre o corpo do candle. A gente tem esse CRT aqui, né? O que acontece? O CRT ele funciona assim. A gente tem, né, bloco com a captura, né, um pouco mais acima, capturou, desceu. Agora a gente tem que ir abaixo, capturando e retraindo. Vamos lá. Uma coisa que a gente pode frisar. O corpo desse candle, o que é o corpo desse candle? Isso aqui, ó. Isso é o corpo do candle. Vou mudar a cor aqui para vocês verem. Vou de azul aqui, ó. Isso aqui é o corpo desse candle. Esse corpo desse candle, ele não pode ficar acima do corpo do candle anterior. Senão a gente invalida a ideia desse CRT para baixo. A gente invalida essa ideia. Entendeu? Porque não está demonstrando fraqueza. Né? A gente quer uma ideia para baixo. Né? Como que a gente vai demonstrar fraqueza nesse mercado com esse corpo acima do candle anterior? Não está demonstrando fraqueza. Entendeu? A gente teve a manipulação. E o que aconteceu aqui? E esse candle do meio, a gente pode ver que ele ficou abaixo do último pavio. Se esse candle do meio também fica acima desse pavio aqui, também a gente validaria essa ideia. A mesma ideia se fosse assim, ó. Por exemplo, a gente teria esse candle aqui subiu e terminasse assim.
Beleza, manipulou. Manipulou, mas ele não retraiu, ele continua na alta. Por mais que a gente tivesse esse reteste aqui, ó, isso não seria um CRT válido. Entendeu? Poderia funcionar? Poderia, né? Mas assim, diminuiria muito as probabilidades de CRT ser 100%, entendeu? Então, esse corpo, ele teria que ficar abaixo desse pavio aqui, para validar 100% do CRT. Nesse caso aqui, né, a gente pode ver que o corpo ele ficou muito acima desse pavio, né? Isso aqui estamos falando do CRT diário, né? Provavelmente o CRT que é um CRT diário, né? Que abaixaram ele em 4 horas, e a gente está vendo muito candle aqui no meio, né? Que é aquela velha história da manipulação lá atrás. Se esse candle ele tivesse retraído um pouco mais aqui, aí sim. Vamos vir para o gráfico aqui agora. Vamos voltar no diário mesmo, né? Vamos lá. Eu estou no gráfico DXY aqui, né? Antes do dólar, né? Eu até deixo um cenário aqui separado que eu já estou analisando ele já tem um tempo. Já isso aqui para ficar melhor. O dólar já tem um tempo que ele deu uma acumulação aqui, né? E iniciou essa queda aqui, cara, né? Isso tudo aqui decorrente da geopolítica ali dos Estados Unidos, né? Por causa da guerra lá com o Irã. Então, o que que acontece? Essa queda tudo aqui que veio por último aqui é proveniente disso, né? E eu estava esperando ele chegar nessa região aqui de IFVG. O que que é um IFVG? É um Inverse Fair Value Gap. O que que é um Inverse Fair Value Gap? A gente tem esse Fair Value Gap, ou seja, esse desbalanço aqui atrás, né? E a gente pode ver que ele já passou por algumas regiões, né? Só que ele ainda é válido, né? Então, ele é inverso, balanço inverso, né? Então, ele tá aí, ó. Entendeu? Isso é o inverso Fair Value Gap. Então, a gente pode ver que o preço ele chegou nessa região e está interagindo com esse preço aqui, né? Inclusive, a gente tem outro inverso Fair Value Gap aqui um pouco mais abaixo, né? Eu até estou de olho nele, que caso o preço ele queira romper um pouco essa estrutura aqui, né? Para capturar um pouco de algumas ordens aqui abaixo, né? A gente tem essa região aqui mais abaixo um pouco para ficar de olho, entendeu? Então, a gente tem já esquematizado isso aqui, né? Mas o preço ele reagiu com essa região aqui, né? E olha esse TRT que a gente está começando a formar aqui, né? E toda análise eu começo com DXY, né? Porque ele que me dá o norte, né? Porque o dólar praticamente tem tudo, a gente pode até ver, né? Aqui, praticamente tudo tem um dólar, né? Os índices correm por conta do dólar, praticamente o mercado tudo gira por conta disso, né? Então, eu sempre começo analisando DXY por conta disso. E a gente pode ver uma possível virada de cenário aqui, né? E o que que eu olho isso aqui, né? A gente tem 4 horas aqui, cara. Vou te mostrar isso aqui agora. Coisas que eu falei pra gente não só olhar CRT, né? A gente tem um CRT formando, né? A gente pode ver CRT formando porque temos o candle inicial, o candle manipulou, a gente pode ter um candle retestando aqui para subir, né? E aí, o que que acontece agora? Vamos lá. A gente tem muito contexto aqui agora para isso. Vamos lá. A gente tem duas acumulações aqui acima, ó. Primeira acumulação inicial. Isso aqui é chamado de Market Maker Model. Market Maker Model 2. Né? O que é o Market Maker Model? Isso é fase 1, fase 2. Né? São quando, né, o mercado ele faz acumulações. Né? Segunda acumulação. Depois faz um reverse. Manipulou, reverteu. E aí começa a capturar essas acumulações aqui atrás. Mais ou menos essa ideia. Aí faz uma primeira acumulação, que são Market Making Model fase 1, fase 2. Agora faz um reverse e começa a capturar. Capturou a primeira acumulação, captura a segunda acumulação, né? E é o que eu vejo aqui nesse DXY,
né? Isso é a nossa primeira confluência. Isso é um high time frame muito grande. A gente está em 4 horas. São trade aqui para talvez semanas, entendeu? Mas é uma confluência primária, confluência mais HTF, entendeu? Agora vamos um high time frame mais liso. Vamos descer um pouco o nível aqui para a gente dar uma olhada mais nessa solução aqui. Né? Na real, vamos manter um pouco caindo o nível aqui no high time frame. Né? A gente tem essa acumulaçãozinha aqui atrás, tá vendo? Eu dei uma aula aqui atrás sobre SMT, Smart Money Technique. Né? O que é um CRT? Divergências. Né? Qual que é o ativo que anda correlacionado inversamente com o DXY, o USD? Por que o USD né, ele é inversamente? Porque, por exemplo, tudo que o DXY faz, né, o euro faz inverso. A gente pode ver que o gráfico é quase o mesmo. Vou com um diário aqui que eu acho que fica melhor para ver. O gráfico é praticamente quase o mesmo, só que ao contrário. Tá vendo? Esse é o gráfico do euro, USD. Esse é o gráfico do DXY. É quase o mesmo, só que ao contrário. Lá, fundo, topo, topo, fundo, fundo, topo. Tá vendo? E o que a gente tem aqui agora que eu vou mostrar a vocês aqui o que é um SMT. A gente tem essa acumulaçãozinha aqui. Não temos? Que é um fundo. Né? A gente tem essa mesma acumulaçãozinha aqui que é o que? Um topo. Aqui vocês conseguem perceber. Vamos aqui por 4 horas agora. O que acontece? Esse fundo aqui, a gente pode ver que ele não foi capturado. Né? A gente pode ver que esse pavio aqui, né, que foi o último pavio daquele fundo candle lá, que acabou manipulando tudo, né, ele não capturou, né, essa acumulação. Ele não captura essa liquidez. Agora, olha aqui. Esse topo, que era a mesma região, né, se eles andam iguais, em tese, ele não deveria ter capturado também. Mas olha lá para você ver. Esse pavio aí, ó, viu? Capturou. Tá vendo? Ele captura essa região. E é a mesma. Então a gente tem uma divergência, né? E divergência de SMTs são sinais, né? Que está tendo possível reversão, entendeu? Um gráfico que, em tese, anda iguais, né? Fez uma coisa que o outro não fez. Isso são né, SMTs, entendeu? Aí, aqui tem um possível SMT, né? Mas está aqui, o SMT marcado meu, né? A gente tem as duas acumulações aqui abaixo, marcá-las aqui também, né? Para busca na mesma ideia do DXY. Essa com DXY, no caso, é inverso, entendeu? Então, a gente já tem duas coisas indicando a possível reversão aqui para a gente, entendeu? Então, a gente não está olhando somente um CRT. A gente usa o CRT como uma cereja do bolo, que é como ele deve ser usado, entendeu? Então, agora a gente já pode pensar em pegar uma possível reteste aqui para uma compra, entendeu? Porque a gente já está ele aqui embasado, né, como uma possível, é, com vários fatores que alinham para a gente essa possível alta e reversão, entendeu? Então, a gente pode pensar assim no possível compra. Né? E como a gente havia olhado no slide lá, a gente pode pensar nesse próprio próximo pavio que vai abrir aqui amanhã, né? A gente pode pensar aí, ó. Ele vai abrir aqui, né? A gente pode pensar aí, ó. Deixa eu alinhar isso aqui melhor. Tá feio demais. Quer dizer, ó, próximo pavio que vai abrir amanhã, né? A gente pode alinhar isso aqui, ó. Por exemplo, numa regiãozinha aqui, né? Aí tem várias opções, né? Você pode buscar no D-Block, no OTE, numa Fair Value Gap, desbalanço, e aí você desce o tempo com LTF, procura essas regiões aí, provavelmente durante a semana, entendeu? Ou amanhã, ou terça, entendeu? É assim que funciona, né? Mas vamos lá, tem 30 minutos agora. O que a gente tem aqui? Primeiramente, eu vou marcar uma opção aqui que eu vi, que tá muito bonita, né? Aqui, ó. Isso aqui, pra mim, isso aqui primeiro é a cereja do bolo. Um breaker.
Break block. Break block é um order block. É o único tipo de order block que eu uso. É um order block, né? Que ele não foi respeitado, ele tem anterior, né? Então, por isso, é a chance de vir voltar a utilizar ele como reteste. E nesse order block a gente está casando exatamente com o IFVG. O FVG é o Inverse Fair Value Gap, que é o que eu expliquei. A gente tem desbalanço aqui antes do preço mitigar ele reagir, entendeu? Esse Inverse Fair Value Gap, o que mais que a gente tem conferenciando com ele aqui? Será se nível de OTE conferencia? Não, o nível de OTE está um pouco mais abaixo, né? Mas se eu pegar um trade aqui, provavelmente, eu vou colocar, por exemplo, o stop, eu acho que eu colocaria aqui abaixo, né? E aí vamos lá. Vamos voltar para o diário aqui agora. A gente está no norte. A gente está no sul, né? A captura foi aqui para o norte. Nosso alvo tem que ser aqui acima, né? Só que, né, isso aqui funcionaria corretamente para o CRT, né? Tem chance de você diminuir esse alvo? Com toda certeza. Melhorar, no caso, o risco retorno? Lógico, com toda certeza, né? Você pode esperar se você etapa A, o preço chegou na região, pode esperar aí uma quebra de estrutura, fez um MSS, ok? Pegar no reteste, entendeu? Tem várias formas de você melhorar seu risco retorno aqui, entendeu? Só falar, pegou o norte, entendeu? Porque a manipulação foi no sul. Essa é simplesmente uma ideia para para tipo assim, é, confirmar nosso CRT. Porém, entretanto, todavia, né, eu tenho essas ideias aqui ainda em alta. Então, eu ainda tenho como alvo agora essa manipulação. Então, eu não fecharia esse trade aqui, eu deixaria ele em aberto, né? Provavelmente, né, eu deixaria ele em aberto, ó, e pensaria quando ele chegar aqui, eu veria o que eu iria fazer. Eu tiraria metade do dinheiro, né, e deixaria metade rolando, mas provavelmente eu iria subir o stop para algo aqui assim, ou alguma zona, entendeu? Eu iria conduzindo meu stop, né? Porque se esse aqui fosse uma reversão inicial para capturar isso aqui tudo, cara, eu ia acertar a maior boa da minha vida, entendeu? Então é assim que é o mercado, cara. Isso é um ICT prático, entendeu? Isso é um ICT puro. É se saber analisar o mercado de forma prática, de forma profissional, né? Até tirei essas ideias aqui, depois eu coloco de novo, né? Mas é só para me trazer uma ideia aqui para vocês verem como o mercado, ele, quando a gente olha para ele de forma profissional, né? Ele se torna algo prático, cara, né? Então, eu trouxe para vocês esse conceito, né, do CRT, é um conceito ótimo, né, para a gente colocar, né, no nosso roteiro aí de estudos, nosso roteiro de operacional, né. E para mim, cara, é um divisor de águas, uso sempre, ele junto com SMT, junto com várias outras coisas, então vale a pena demais, recomendo muito, recomendo que vocês usem, que vocês comecem a estudar mais sobre, né? Eu trouxe de uma forma bem enxuta, né? Mas é a melhor forma que vocês têm de pegar. Se vocês prestaram atenção nessa aula até o final, provavelmente vocês vão pegar bem esse operacional, entendeu? Mas utilizem eles e todos os parâmetros que vocês pegarem nessa aula aqui. Assistam essa aula quantas vezes forem preciso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Vou deixar meu Instagram também na descrição aí. Vocês podem me chamar lá. Tirar essas dúvidas comigo, não tem BO nenhum, ok? E é isso, cara. Qualquer dúvida, pode deixar aí na descrição também, que eu vou tentar responder todo mundo. Deixa o like, se inscreva no canal aí pra ficar olhando, entendeu? E é isso, vou trazer mais conteúdos, né? É... Mas deixe para meu feedback aí, para ver se vocês estão gostando, entendeu? Pra mim trazer mais conteúdo, principalmente o Power 3, que é o conteúdo principal aí, né? Do ICT, vou trazer os próximos, vou trazer skillzones. As skillzones principalmente mexem muito com as sessões de mercado, sessões de mercado são ótimos aí, um ótimo fato aí para vocês pegarem, né? Principalmente aí pro curso da ICT. Mas é isso aí, galera. Até a próxima, entendeu? Guardo vocês. Fui.